Antes da queda, houve conquistas. Antes do erro, houve vitórias. Antes do silêncio de Deus, houve poder. Davi não era um homem qualquer. Era o rei escolhido, o ungido, aquele que havia sido tirado do anonimato para ocupar o trono de Israel. Um pastor transformado em líder. Um guerreiro que venceu gigantes. Um homem segundo o coração de Deus. Seu nome carregava respeito. Sua história inspirava fidelidade. Seu reinado representava estabilidade. Mas nenhum título é maior que a vigilância do coração. O texto bíblico nos leva a um momento específico, quase discreto, mas carregado de significado. Era tempo de guerra. Os exércitos estavam em batalha. Reis costumavam estar à frente do povo, conduzindo, lutando, assumindo riscos. Mas Davi ficou. Ele permaneceu em Jerusalém enquanto seus soldados enfrentavam um campo de batalha. Essa decisão, aparentemente simples, abriu espaço para algo maior. Não foi o pecado que começou com um ato, começou com uma ausência. Uma ausência do lugar certo, uma ausência da missão. Uma ausência de vigilância. Em uma tarde comum, Davi caminhava pelo terraço do palácio. De cima, ele via a cidade. Via casas. Via vidas que seguiam seus cursos normais, alheias aos movimentos do poder. E então, ele viu. Batseba estava se banhando. O texto bíblico não detalha intenções, gestos ou pensamentos dela. A narrativa não se ocupa em atribuir culpa. Ela apenas registra o fato. O olhar de Davi permaneceu. O rei não desviou os olhos, não interrompeu o pensamento, não se retirou. O primeiro passo da queda não foi o ato, mas a contemplação prolongada. Davi perguntou quem era aquela mulher. Não por curiosidade inocente, mas por desejo já despertado. A resposta veio clara e objetiva. Ela era Batseba, esposa de Urias, o heteu. Um dos soldados fiéis. Um homem que lutava naquele exato momento pelas causas do reino. Davi sabia. Ele sabia que ela era casada. Sabia que Urias era leal. Sabia que aquilo cruzava limites. Mesmo assim, mandou chamá-la. O poder facilita decisões rápidas, remove barreiras, silencia questionamentos. Quando a autoridade não encontra resistência interna, ela se torna perigosa. Batseba foi levada ao palácio. O texto é direto, sem adornos, sem justificativas. Davi se deitou com ela. E depois, o silêncio. Nada acontece imediatamente. Nenhum trovão, nenhuma repreensão pública, nenhuma consequência visível. O erro parece isolado, controlável, escondido nas sombras do palácio. Mas o pecado raramente termina onde começa. Batseba engravidou. A mensagem chegou até o rei. Curta, inevitável, definitiva. Aquilo que poderia permanecer oculto agora exigia ação. Davi não buscou arrependimento imediato. Não se prostrou, não confessou. Ele tentou controlar o dano. Mandou chamar Urias de volta da guerra. O plano parecia simples. Trazer o soldado para casa, permitir que estivesse com sua esposa e assim criar uma aparência legítima para a gravidez. Mas Urias não cooperou com o plano do rei. Enquanto Davi oferecia conforto, descanso e privilégios, Urias recusava. Ele não se deitou com sua esposa, não entrou em casa, dormiu à porta do palácio, em solidariedade aos seus companheiros que ainda estavam no campo de batalha. A fidelidade de Urias expôs ainda mais a falha de Davi. O contraste era evidente. Um homem comum agindo com honra. Um rei tentando esconder o erro. Davi insistiu. Tentou embriagá-lo. Tentou quebrar sua disciplina. Mas nem assim Urias cedeu. O plano fracassou. E quando o pecado não encontra saída fácil, ele costuma escalar. Davi então tomou uma decisão mais grave. Escreveu uma carta. Selou com autoridade real.
entregou a Urias, sem que ele soubesse, a própria sentença. A ordem era clara. Urias deveria ser colocado na linha de frente da batalha, onde o combate fosse mais intenso, e então os soldados deveriam recuar, deixando-o exposto. Urias carregou a carta, marchou com lealdade, obedeceu sem questionar e morreu. O sangue de Urias não foi derramado por acaso. Foi consequência direta de uma tentativa desesperada de manter uma imagem intacta. Após o luto, Davi tomou Batseba como esposa. Aos olhos do povo, tudo parecia resolvido. O rei havia acolhido uma viúva. O palácio mantinha sua aparência de ordem. Mas o texto bíblico encerra esse trecho com uma frase curta, pesada e definitiva. Porém, o que Davi fez desagradou ao Senhor. Nenhuma multidão protestou, nenhum conselheiro confrontou, mas Deus viu. O silêncio divino não era aprovação, era espera, porque toda queda que envolve poder exige um confronto, e ele viria. O palácio permanecia em silêncio. Externamente, tudo parecia em ordem. O rei continuava governando. As decisões eram tomadas. A rotina seguia seu curso. Mas havia algo invisível que pesava sobre aquele lugar. O erro não havia sido esquecido. A culpa não havia sido apagada. A justiça apenas aguardava o momento certo. Então, Deus falou. Não por meio de sinais no céu, não por meio de pragas ou guerras, mas por meio de uma voz humana. O profeta Natã foi enviado ao rei. Natã não chegou com acusações diretas, não apontou o dedo, não expôs o pecado de forma imediata. Ele trouxe uma história, uma parábola simples, cuidadosamente construída para alcançar o coração antes da mente defensiva. Natã falou de dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico, possuía muitos rebanhos, muitas ovelhas, muitos recursos. O outro era pobre, não tinha quase nada, exceto uma única cordeirinha. Ele a criava como filha, alimentava-a com cuidado, dormia com ela em seus braços. Aquela cordeira não era apenas um bem, era tudo o que ele tinha. Certo dia, o homem rico recebeu uma visita. Em vez de tirar uma de suas muitas ovelhas para preparar uma refeição, ele tomou a única cordeira do homem pobre e a matou para servir ao visitante. Natã parou. O silêncio tomou conta do ambiente. Davi reagiu com indignação imediata. Seu senso de justiça foi despertado. Sua voz se ergueu com firmeza. Ele declarou que aquele homem merecia punição severa. Disse que deveria pagar várias vezes pelo que havia feito, pois agira sem misericórdia. Então Natã falou novamente. Desta vez, não em forma de história. Esse homem é você. A frase não veio acompanhada de gritos, não houve teatralidade. A verdade foi dita de forma direta, impossível de ser ignorada. Davi foi desarmado. Tudo aquilo que ele tentara esconder, justificar ou controlar foi trazido à luz em um único instante. O rei que julgava agora era o julgado. O homem que se indignara agora se via refletido na própria acusação. Natã continuou. Lembrou Davi de tudo o que Deus havia feito por ele. Como o havia tirado do anonimato. Como o havia estabelecido como rei. Como lhe dera proteção, vitórias, autoridade e bênçãos. E então, com clareza dolorosa, apontou o erro. Davi desprezou a palavra do Senhor. Tomou o que não era seu. Usou o poder para satisfazer o desejo. Tentou esconder a culpa com mais pecado. As consequências foram anunciadas. A espada não se afastaria da casa de Davi. O mal que ele praticara em segredo teria reflexos públicos. A dor que ele causara retornaria em forma de dor. Mas naquele momento, algo diferente aconteceu. Davi não negou, não discutiu, não culpou outros. Ele respondeu com uma frase curta, mas carregada de verdade.
pequei contra o Senhor. Não houve justificativa, não houve explicação, houve reconhecimento. O coração endurecido se quebrou. Natã anunciou que o pecado havia sido perdoado. Davi não morreria. Mas o perdão não anulava todas as consequências. A justiça divina não é vingança, mas correção. O filho nascido daquela relação adoeceu gravemente. Davi se prostrou, jejuou, chorou, passou noites em oração, implorou pela vida da criança, clamou por misericórdia. Mas o silêncio retornou. Desta vez, não como ausência de Deus, mas como afirmação de sua decisão. A criança morreu. Os servos ficaram confusos. Esperavam que o rei se desesperasse ainda mais, que rasgasse as vestes, que se entregasse à dor sem controle. Mas Davi fez algo inesperado. Ele se levantou, lavou-se, trocou de roupas, adorou. Quando questionado, respondeu que, enquanto havia esperança, ele clamou. Mas agora, a decisão havia sido tomada. Ele não podia trazer o menino de volta. Restava-lhe seguir vivendo diante de Deus. Esse momento revela algo profundo. Davi não era um homem perfeito. Era um homem quebrado que sabia para onde levar sua culpa. O confronto não o destruiu. O arrependimento o transformou. O rei caiu, mas não permaneceu no chão. A história de Davi não é a história de um pecado isolado. É a história de um coração que, mesmo falhando gravemente, escolheu não se afastar de Deus. E isso faz toda a diferença. Mas as marcas daquela queda ainda ecoariam. O perdão não apagou os efeitos. O reinado seguiria sob sombras, conflitos internos e perdas, porque toda queda que envolve poder deixa cicatrizes. E é sobre essas consequências que o registro ainda precisa falar. O perdão havia sido declarado, mas o reinado de Davi jamais voltaria a ser o mesmo. A queda não terminou no confronto com Natã. Ela apenas iniciou uma sequência de consequências que atravessariam o palácio, a família e o próprio coração do rei. A Escritura não suaviza esse processo. Ela registra com honestidade que o pecado perdoado ainda pode deixar marcas profundas. A casa de Davi foi atingida por conflitos internos. O ambiente que antes simbolizava estabilidade passou a refletir divisão. A espada anunciada por Natã começou a se manifestar, não por invasores estrangeiros, mas dentro do próprio lar do rei. Filhos se voltaram contra filhos. A autoridade foi questionada. O respeito foi corroído. O trono permaneceu, mas o peso aumentou. Davi governava agora com a memória constante de sua própria falha. Cada decisão carregava o eco do erro. Cada julgamento trazia à tona a lembrança da noite em que ele mesmo julgara injustamente o homem da parábola, sem perceber que julgava a si próprio. Ainda assim, algo extraordinário se mantinha. Davi não se afastou de Deus. Ele não endureceu o coração, não abandonou a oração, não transformou o arrependimento em amargura. Ao contrário, desse período, surgiram alguns dos salmos mais profundos já escritos. Palavras que não nasceram da vitória, mas da culpa confessada. Não da glória, mas da dor compreendida. Davi aprendeu que a autoridade sem vigilância se torna vulnerável. Que poder sem temor se transforma em risco. Que posição elevada não imuniza o coração contra o desejo desordenado. A história de Davi e Batseba não é apenas um registro de queda moral. É um alerta silencioso sobre como pequenas concessões podem gerar grandes rupturas. Sobre como o pecado não começa no ato final, mas na escolha inicial de não se afastar quando ainda é possível. O olhar que permanece. O pensamento que não é interrompido. A decisão adiada. Tudo isso prepara o terreno. Mas o registro não termina na queda. Ele termina no arrependimento sincero. Davi não foi lembrado como um rei perfeito. Foi lembrado como um homem que reconheceu o erro sem transferir a culpa. Que se humilhou sem reservas.
que aceitou as consequências sem negar a justiça divina. O coração segundo Deus não é o que nunca cai, é o que se volta para ele quando cai. Essa distinção atravessa os séculos. A narrativa de Davi nos ensina que Deus não ignora o pecado, mesmo quando cometido por alguém que ele ama. Mas também revela que a graça não é anulada pelo fracasso quando há arrependimento verdadeiro. O trono de Davi continuou. A promessa messiânica permaneceu. A linhagem não foi interrompida, mas o caminho foi marcado por cicatrizes. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Ela não exalta o erro, não normaliza a queda, mas revela um Deus que confronta, corrige e restaura. Um Deus que não se deixa enganar pelas aparências do poder e que não abandona aqueles que se quebrantam diante da verdade. O registro de Davi permanece como advertência e esperança. Advertência para os que acreditam que posição garante proteção. Esperança para os que acreditam que a queda é definitiva. Porque, mesmo após o erro, quando o arrependimento é verdadeiro, a história ainda pode continuar. Alguns registros não explicam tudo. Eles simplesmente permanecem, guardiões silenciosos de verdades ainda por desvendar. Eles brilham com uma luz sagrada, convidando-nos a contemplar o que foi escrito nas páginas do tempo.